Olá! Nesse vídeo vou falar sobre crença e explicar a diferença básica entre crença, fé e doutrina. Vou aproveitar esse vídeo e vou falar um pouquinho sobre crenças limitantes dentro das doutrinas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Wellison e você está no canal Fé e Consciência. Se você gosta de vídeos como esse sobre religião, sobre ciência e religião, se inscreve aí no canal que tenho postado vídeos aí frequentemente. Aproveita, galera, e deixa seu like, dá aquele moral aí pro canal pra gente poder trazer mais conteúdos interessantes. Mas sem enrolação, bora pro assunto. Mas antes aí, ó, já deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esses 3 tópicos pra gente ver lá no final o que mudou na sua opinião, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, a palavra crença, ela reflete pra gente uma ideia de acreditar em alguma coisa ou acreditar na possibilidade de algo acontecer ou algo existir. Partindo aí desse sentido, né, no dicionário, geralmente, a palavra crença ela está associada à palavra fé também. Contudo, esse aí é o nosso primeiro ponto de discussão, a diferença entre fé e crença. Na visão religiosa, fé e crença elas não são iguais, são coisas distintas. Primeiro, como eu já coloquei, né? A palavra crença ela traz uma ideia de possibilidade, acreditar que algo pode dar certo ou não. Acreditar, você acredita, mas você não tem certeza. Diferentemente, para quem é, por exemplo, religioso, nesse sentido aí escrito da palavra, a palavra fé, ela tem um sentido mais forte, ela traz o sentido de convicção, tá? Só lembrando que no dicionário, às vezes, ela traz a crença como convicção também, mas no sentido religioso realmente não é assim que funciona. A fé é a certeza em algo, então quando eu digo que eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza que aquilo que eu estou pedindo, Deus vai me dar. Então a gente tem esse ponto, essa diferença entre crença. Então a crença, na verdade, ela constitui aí um conjunto de ideias, de regras, de comportamento, né? Mas a crença ela traz para a gente um conjunto de ideologias de como as coisas, por exemplo, acontecem ou a possibilidade de ter acontecido. Então, na palavra crença existe um contexto aí de possibilidade, de incerteza. Então, por exemplo, se você espera algo, existe a possibilidade daquilo que você está esperando dar errado. Um exemplo muito comum aí, ó. Muitos cristãos acreditam, isso é uma crença, acreditar na existência aí de céu e inferno. Existe, por exemplo, a possibilidade do indivíduo ir para o céu ou ir para o inferno. Contudo, o cristão, aquele ali verdadeiramente convertido, vamos colocar assim entre aspas, ele tem fé que vai para o céu, então ele tem convicção. Perceba que nesse caso, você tem a crença que existem as duas coisas, céu e inferno, mas você tem ali como cristão a convicção que vai para o céu. Então ali nós estamos tratando de fé, ou seja, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu tenho a convicção que vou para o céu. Então ali nós estamos falando de um ato de fé. Segundo ponto, a diferença entre crença e doutrina. Bem, pessoal, eu já fiz um vídeo sobre essa temática, considerando o significado de doutrina. Aí eu vou deixar para vocês num card aqui em cima. Contudo, resumidamente, a doutrina ela pode ser vista como um conjunto de crenças. Então perceba que, na verdade, a doutrina ela está acima da crença. Ou seja, a crença é um conjunto aí de ideologias, regras, que tem aí, no caso concreto, base bíblica. E a doutrina é o ensinamento dessas crenças, a instrução. A doutrina ela está relacionada ao ensinamento das crenças. Então, para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, vamos pegar aí a questão se devemos ou não guardar o dia de sábado. Tem denominação, por exemplo, que tem a crença que você deve sim guardar o dia de sábado. Tem denominação que diz que não, você não precisa guardar o dia de sábado, porque o dia de sábado vem lá da lei, né? No Antigo Testamento você não precisa guardar. Ponto. Enfim, não estou entrando nessa discussão. O fato é que você percebe que
dentro de uma mesma religião, você tem aí, ó, duas crenças, né? Ou seja, duas interpretações das escrituras que levam então a duas formas de regramento dentro da religião. E aí, cada igreja, por exemplo, vai ensinar de uma maneira. Então, essa forma de ensinar é o que a gente está chamando de doutrina. Assim, a doutrina nada mais é do que um conjunto de instruções baseado na crença daquela denominação, certo? Então, do ponto de vista religioso, pegando as escrituras, algumas denominações interpretam os textos de uma determinada maneira e assim são a forma que são instruídos para o seu povo, né? Para a congregação. O terceiro ponto do nosso vídeo é o quanto as crenças podem ser limitantes. Mas antes da gente continuar, vou reforçar aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, é facinho, ó, tem um botãozinho aqui, tá? Em algum lugar aqui para você se inscrever, tá? E deixa o seu like também, porque isso ajuda bastante o nosso canal. E não se esquece, tá? Deixa aí nos seus comentários sugestões de vídeos que vocês querem aí que eu possa trazer. Olha só, as crenças limitantes são ideias, opiniões, pensamentos e regras que aceitamos como verdade absoluta, que tem como consequência efeitos negativos na vida do indivíduo ou da sociedade. Essas crenças limitantes podem ser, por exemplo, hereditárias, quando a gente pensa principalmente naquelas crenças que são adquiridas lá na primeira infância, no seu ciclo familiar, como, por exemplo, quando alguns pais costumam chamar o filho, por exemplo, de lerdo, né? Esse tipo de conduta muitas vezes leva a um adulto ali com baixa autoestima. Outros vários exemplos, como a questão da convivência de uma criança com pais que brigam constantemente, pode levar na criança o desenvolvimento de uma crença que todo relacionamento é daquela maneira e talvez que para ele não é interessante se relacionar com ninguém. Enfim, é nesse sentido as crenças hereditárias. Temos também as crenças sociais, que são constituídas, que são criadas a partir do relacionamento do indivíduo com a sociedade. Um exemplo claro são os bullying nas escolas, por exemplo, no ambiente de trabalho, e que também pode provocar a baixa autoestima ali da criança, do adolescente. Além disso, entre as diversas formas de crença limitante, a gente pode também contextualizar as crenças religiosas. Por que não? Nesse caso, é muito comum que as religiões elas promovam crenças limitantes a partir do medo, tá? É uma forma também de crença limitante, o medo de alguma coisa acontecer. Então, as religiões costumeiramente criam figuras que trazem o medo para as pessoas. Por exemplo, a figura do devorador, né? Muitos pastores aí costumam falar que se a pessoa não devolver o dízimo, o devorador vai lá na casa da pessoa e a pessoa vai desgraçar a vida. Então, essa é uma figura de medo, é um tipo de crença limitante que está dentro das religiões. Entre outras, né? A questão do pecado, que se você não fizer determinada coisa não vai para o céu, enfim, tá bom? É uma forma de limitar as ações humanas. Na verdade, além de questões pontuais como essa, as crenças religiosas podem ser limitantes em diferentes aspectos também. Veja só, é sabido que desde o princípio da humanidade, por exemplo, o ser humano sempre se preocupou com questões como de onde eu vim, para onde eu vou, principalmente na questão do pós-morte. E essas questões, elas vêm sempre sendo retratadas aí por cientistas e pela religião, pelas pessoas que não são de nenhuma religião. No final das contas, o problema é que quando a gente fala aí de religião nesse contexto, a religião ela traz as suas crenças. E aí acontece que às vezes as pessoas elas ficam limitadas e não aceitam às vezes muitas discussões, por exemplo, que provêm da ciência. E a gente começa a entrar aí num afrontamento, em discussões em que às vezes você tem alguns fatos e as pessoas não aceitam simplesmente por uma questão de crença
que foi retratada dentro de sua religião. Isso é um problema grave, porque, por exemplo, nós estamos vendo aí vários efeitos negativos, né, na nossa sociedade, principalmente agora com essa questão aí da pandemia. A gente viu crescer, por exemplo, os movimentos anti-vacinas, é um problema sério. Nós vimos, por exemplo, a questão aí do negacionismo em questões ambientais, na questão aí da forma do planeta ser esférica ou ser plana. Então, a religião, essa crença religiosa, ela é limitante, muitas vezes, para o desenvolvimento também da sociedade. Não estou dizendo dessa maneira que a religião seja completamente negativa. Muito pelo contrário, a gente tem vários exemplos positivos em que as crenças da religião também contribuem para a sociedade. O caso mais simples aqui que a gente já pode contextualizar aí na lata, por exemplo, é a questão das pessoas que estão aí no mundo das drogas, né? Que estão aí presas, aprisionadas em vícios e muitas vezes ao entrar aí em uma religião e assumir aquelas crenças, elas conseguem mudar completamente de vida. Então a gente precisa entender que as crenças que tem na religião, elas podem ser limitantes. E aqui essa é a questão que eu quero levantar. Na verdade, quando a gente pensa aí no caso religioso, a minha preocupação e de muitas outras pessoas é que essas crenças que são limitantes, que limitam as pessoas a fazer alguma coisa, elas podem, na verdade, estar sendo utilizadas para tornar as pessoas subservientes, né? Àquela igreja, aquela denominação. Resumindo, tornar a pessoa um escravo, mas é um escravo no sentido mental, que essa aqui é a pior escravidão. Que aí a pessoa aceita aquilo ali como um padrão comum e, cara, nada que você fale para aquela pessoa é verdade. E esse que é o ponto da discussão, na verdade, né? Nós vemos aí um grande problema atual, que quando pessoas começam a se levantar contra a estrutura de uma determinada denominação, e não contra as pessoas em si, mas sim contra as doutrinas que estão sendo ensinadas, porque você lê na Bíblia e vê que aquilo que está sendo ensinado não está correto, a gente entra num problema de confronto. Por quê? Porque as pessoas que foram doutrinadas, por isso que a gente fala dos doutrinadores, tem um objetivo muito específico de, olha, tem que ser assim, senão você sai da congregação. Muitas vezes é assim. Então o que acontece? Quando as pessoas são ensinadas de uma determinada maneira, elas não dão ouvidos para fatos que mostram o contrário das suas crenças. E isso realmente é um problema. Veja só, você percebe que um determinado ensinamento ele é negativo, ele coloca a pessoa numa situação complicada, como é a questão, por exemplo, aí das vacinas, extremamente necessárias para melhorar a saúde coletiva. Então, por uma crença ali religiosa, que foi ensinada por um guia ali, vamos colocar assim, um guia espiritual, você se coloca numa situação de risco e mesmo com todos os fatos, você apontando os fatos para a pessoa não tem capacidade de refletir sobre a sua fé, sobre as suas crenças. Então elas são limitantes nesse contexto e elas escravizam as pessoas. Então a gente precisa de mais pessoas que se levantem para discutir essas questões. E o problema maior que eu vejo é que esses guias eles se colocam numa postura que eles são inalcançáveis, eles são irrefutáveis, como se você não pudesse falar nada do contrário do que eles pregam. Esse que é o problema. Então já ouvi pregações em que o cara fala, não, mas isso aqui veio de tal igreja. Então quem é você para poder discutir? Você não tem que ler não a Bíblia, você tem que simplesmente ouvir o que um determinado concílio falou que é assim, pronto. Então você tira do ser humano a capacidade de raciocínio. Então olha que crença limitante. Ou seja, ela coloca na cabeça do cidadão que ele não é capaz nem sequer de pensar, de raciocinar, ele não é capaz sequer de ler a escritura e conseguir interpretar aquele texto. Ele pode pegar a Bíblia dele lá e ler e tentar tirar uma compreensão. Obviamente, a gente poder sentar com pessoas mais velhas
mais instruídas, mais experientes na fé, é ótimo para a gente aprender, mas é necessário que cada um leia. Então, essas crenças limitantes, ela têm um papel ruim na sociedade, porque torna pessoas irracionais, né, que são simplesmente facilmente escravizadas. Então, pessoal, para finalizar o vídeo e o vídeo não ficar muito longo, eu quero trazer 2 conceitos básicos sobre crença, para a gente fazer esse contraponto. E eu retirei esses conceitos aí do trabalho de Noronha e Santana. Nesse trabalho eles fazem aí uma discussão interessante sobre a crença teísta, né? Que é essa nossa crença, no qual a gente acredita em divindades, beleza? Bem, no trabalho eles apresentam o seguinte conceito: o conceito de crença básica, onde as crenças são construídas aí por meio de um processo natural, passivo, através da nossa percepção do ambiente à nossa volta. Ou seja, ela não envolve uma capacidade reflexiva. Isso quer dizer o seguinte, olha só, quer dizer que algumas das crenças que nós construímos ao longo da vida, elas provêm realmente da nossa percepção de ambiente. Você vai vivendo, vai adquirindo experiências e começa a acreditar em algumas coisas. Por exemplo, alguma coisa bem peculiar, por exemplo. Você começa a observar que você deu uma comida ali para um cachorro e parece que ele passou mal, e o cachorro vai lá e come grama. Com o tempo você começa a perceber que aquele padrão ali de alguma maneira se repetiu, e a sua percepção é que parece, cachorro come grama quando está com dor de barriga. Isso é uma percepção. Pode não ser uma verdade, pode ser que o cachorro coma grama por outro motivo, e como é? Na verdade, né, o cachorro come grama ali porque a grama ajuda no processo digestivo, mas na sua percepção ambiente, a impressão é que o cachorro come grama porque está com dor de barriga. Então é uma crença perceptível, uma crença básica. Então a discussão desse artigo é muito interessante porque ele tenta contrapor como é que a crença ateísta, a crença na divindade, ela surge. Ela é de conceitos básicos da percepção ou ela vem da reflexão, né? Então, a segunda questão é a crença reflexiva. Ou seja, você tem situações que aparentemente não vêm da sua percepção. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro, que seria, por exemplo, uma crença reflexiva. Imagine que você precisa aí de exatos R$100 para pagar uma conta de água que vai vencer hoje. Você já não sabe mais o que fazer. Você tentou conseguir emprestado e tal, e não conseguiu e vai vencer, né? No caso do religioso, vamos pensar assim, você ora a Deus e pede, né? Senhor, me ajude a eu quitar essa conta. E aí, de repente, sei lá, no final da tarde, você tem que pagar até 5 horas, no final da tarde, 4h30, alguém bate na sua porta e fala, olha, irmão, imagina que você deve estar precisando de uma ajuda, toma aqui uma ajuda. E, inacreditavelmente, aquela ajuda são R$100. Veja só, o que você vai fazer nesse contexto, em termos de pensamento? Como é que isso aconteceu, né? Então, é uma situação que ela não é palpável dentro da percepção natural, não é uma coisa que você consegue achar uma explicação razoável. E aí, você como ser humano racional, você vai começar a buscar meios de explicar esse acontecimento. E nessas suas reflexões, talvez você cria a figura da divindade. Essa seria assim a ideia básica para a gente ter esses 2 conceitos de crença, percebe? Só que na verdade a gente tem, na minha percepção, uma mistura de várias coisas, né? Tanto a reflexiva quanto a perceptiva, né? Porque às vezes você tem vários fenômenos físicos que acontecem aí naturalmente, o ser humano foi aprendendo a conviver com eles, mas às vezes acontece um fenômeno físico que você não sabe que é um fenômeno físico, que é um fenômeno natural, mas que você simplesmente nunca viu, e você vê acontecer, e aí, às vezes você associa ele a uma divindade, ao fato de existência de uma divindade, tá certo? Então, basicamente a gente tem essas 2 coisas. E qual que é a questão principal, voltando aqui na crença limitante? É que nós precisamos formar cidadãos, né, capazes de serem racionais também nas suas crenças.
Porque o fato de eu ter uma crença não me impede de eu buscar entender se aquilo que eu acredito pode ser provado ou não. E aí a gente entra num conceito de crença empírica, tá certo? Será que é uma crença empírica ou uma crença não empírica? O que é uma crença empírica? É a crença da ciência. É a crença que é propagada pela ciência. Então você tem uma hipótese e aí você tenta fazer teste para saber se aquela sua hipótese é verdadeira. Então tem algumas crenças que podem ser empíricas. Você vai tentar testar e ver se é verdade. Mas existem crenças que não dá para você encontrar uma forma de provar aquilo ser verdade ou não. Então a gente precisa criar na sociedade pessoas que se dê o direito de raciocinar e discutir se aquilo que está sendo ensinado, né, numa determinada doutrina faz sentido ou não. Essa aqui é a questão. Então, para terminar, para vocês verem como tem sentido isso que eu estou tentando expressar aqui para vocês, eu quero simplesmente fechar com a figura de Cristo. Porque Cristo, ele veio exatamente questionar as doutrinas judaicas que tinha na época. Nem é judaica, né? Vamos dizer assim, hebraica. Jesus Cristo, ele veio exatamente para contrapor a doutrina existente, percebe? Então, esse foi exatamente um dos grandes problemas para os fariseus, é porque apareceu um homem, vamos colocar assim, nessa linguagem, que falava coisas que aparentemente iam contra a doutrina que era ensinada aí há milhares de anos. Então, hoje em dia você não pode fazer isso. Então você, sei lá, vai comentar algo contrário ao que é ensinado numa determinada denominação, então aquela figura se levanta e fala que quem é você para poder falar algo? Ah, porque fulano estudou isso e aquilo outro, então só ele tem autoridade para falar, o que não é verdade. Na verdade, todos nós podemos pegar um livro, podemos pegar a Bíblia, podemos ler e tentar encontrar interpretações. Essa que é a questão. Então, quando a gente fala de crença limitante, é porque, às vezes, a denominação coloca uma crença que só o padre ou só o pastor é quem é apto a ler as Escrituras e explicá-las. Isso não é verdade. Isso é uma crença limitante. Tá? Cristo foi a prova viva, né, de contraponto. Então tinha os fariseus, que eram os homens da lei, aqueles que liam a Escritura e sabiam de tudo das Escrituras, e Cristo veio dando ressignificado às Escrituras. E ensinou os seus discípulos e falou, ó, idem pregar o Evangelho para todos e todas as criaturas. Então significa que todos nós agora temos o dever de ler as Escrituras e ensinar também. Não é nada de direito de A ou B. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Então se inscreve no canal, dá essa moral aí para mim e deixa seu like para ajudar aí a gente a propagar o canal. E coloca nos comentários se você gostou do vídeo. Beleza? Abraço!